Olá pessoal, meu nome é Fabrício, eu sou cardiologista aqui no sul de Minas, em Pouso Alegre. Queria falar com vocês, clínicos, geriatras, endócrinos, médicos da família, médicos da assistência básica, a gente que trata endócrinos, a gente que pega os pacientes com colesterol alto, vale a pena dar estatinas? Na maior parte das vezes vale sim, né? Tem mais do que evidências científicas que diminui eventos, diminui mortalidade. O paciente, eu vou falar mais sobre o paciente de baixo risco cardiovascular. O que é o paciente de baixo risco cardiovascular? Você faz uma avaliação, tem um score global de risco, que tem aplicativos também, e o paciente ele não tem nenhuma comorbidades ou poucas comorbidades, ele é considerado de baixo risco, a meta dele é 130, então, e ele está acima disso. Vale a pena a gente já sair dando medicamento? Não. Vale a gente sempre estimular a mudança de estilo de vida, mas prescrever o exercício. É interessante, ou não prescrever às vezes a quantidade, que às vezes na nossa área a gente tem uma dificuldade, mas às vezes junto com um preparador físico, né, um preparador esportivo, você orientá-lo a procurar, mas colocar às vezes na receita. Você deve fazer todos os dias, 30, 40 minutos, colocar na receita dele. Isso estimula a aderência. E também diminuir gorduras animais, né? Tem um impacto em diminuir o colesterol? Tem um impacto. Às vezes pouco, porque o colesterol ele tem um fator genético de uma produção endógena muito grande. Mais ou menos ao redor de 70% do nosso colesterol é de uma forma endógena, a gente que produz pelo fígado. Então, às vezes, o impacto de mudar o estilo de vida, fazer bastante atividade física aeróbica, diminuir gorduras animais, às vezes para aquela pessoa, pode diminuir pouco o LDL. Medicina, eu falo isso para o paciente, é muito individual, para alguns dá um resultado grande, para outros não, mas temos que estimular. Tá bom, então o paciente, ele voltou depois de 6 meses, 4 meses, ele não atingiu meta. Ou ele diminuiu 10%, 20%, mas o colesterol estava muito alto, ele não atingiu meta. Vale a pena dar medicamentos? Lembrar que a gente também pode fazer a busca ativa de aterosclerose. Então você pode fazer um ultrassom Doppler de carótidas, de abdômen, de femorais. Tem cientistas, né, pesquisadores que falam que a artéria femoral é uma das primeiras a formar ateromas. Então, a gente tem que procurar em vários vasos, em vários territórios, para nos ajudar a decidir. Vale a pena eu dar um medicamento por muitos anos para essa pessoa que aparentemente é saudável? Porque se a gente acha aterosclerose, uma pessoa nova, com colesterol alto, LDL alto, e que não tem outra causa justificando essa formação, a gente tem uma tendência a dar, porque tem algo acontecendo, né? Já mudaria se o paciente está um pouco acima da meta, mas o paciente não tem aterosclerose, você vai acompanhar, você vai fazer um segmento, volta daqui 6 meses, volta daqui 1 ano, eu vou continuar a busca ativa, né? Mas o LDL acima de 190, a gente tem que tratar. LDL acima de 190, acende uma luzinha para a gente procurar hipercolesterolemia familiar, procurar parentes de primeiro grau, irmãos, filhos, pais, se tem eventos, mortes prematuras, infarto, derrame precoce. Então, LDL muito alto numa pessoa de baixo risco, investigar familiares também, fator genético. Tem testes genéticos para a gente fazer? Tem, não é nossa realidade, mas poderia ser um dia eu acho que às vezes pode chegar no nosso dia a dia, mas ainda é caro, não é todos os lugares que faz. Mas, então, o segmento, então, estimular a mudança do estilo de vida, muito exercício aeróbico, diminuir gordura animal, não teve resposta, não caiu, não atingiu meta, pensar em dar estatinas. Lembrar que uma mulher jovem que ainda queira engravidar, estatinas, você tem que orientá-la que não pode engravidar, tem que usar métodos contraceptivos, que poderia causar má formação fetal. Então, na época da gravidez, suspender o medicamento,
As estatinas que eu mais uso, até do baixo risco, hoje é a rosuvastatina e a atorvastatina, principalmente a rosuvastatina. A simvastatina eu uso pouco por a potência dela ser baixa, você tem que usar em doses mais altas para conseguir metas, em muitas interações medicamentosas. Mas é um medicamento que às vezes ainda tem no SUS, né? Não são todos os pacientes que ainda possam comprar medicamento. Mas o que eu mais uso é a rosuvastatina. Para esse perfil de paciente, às vezes rosuvastatina de 10, 20 miligramas, o paciente chegaria à meta do LDL. Não precisaria de altas doses. Lembrar que também pode usar ezetimiba associado, que potencializa o efeito, diminui a absorção de colesterol, a estatina diminui a produção e a ezetimiba diminui a absorção intestinal de colesterol, conseguindo atingir meta com maior facilidade nesses pacientes de baixo risco. Mas esse paciente, eu até falo assim, tratar um paciente de alto risco, muito alto risco, é mais fácil, porque ele entende que ele tem que usar o medicamento, porque ele já tem doença, ele já teve um evento. Mas o paciente de alto risco, às vezes é uma mulher magra, jovem, que faz atividade física, que já tem uma alimentação saudável, e ela vai no seu consultório com colesterol alto. E aí? Para convencê-la, a relação médico-paciente é tudo. E é o poder do convencimento. Como é que você vai convencer uma pessoa que ela se preocupa com a alimentação, ela usar estatinas, né? Ela quer usar, então você tem que mostrar para ela a importância do medicamento, se vale a pena, mostrar para ela se tem alguma alteração cardiovascular, para ela comprar a sua